Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre verbo. Na aula passada, nós vimos que verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembram? Ok, então, hoje nós vamos estar vendo quais são as pessoas do verbo. As pessoas do verbo são três: primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, singular, apenas um, plural, mais de um. Então, olha só: primeira pessoa do singular, eu; segunda, tu; terceira, ele. Primeira pessoa do plural, nós; segunda, vós; terceira, eles. Então, as pessoas verbais ou as pessoas do verbo são três: primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? As conjugações do verbo nós vimos também na aula passada, né? E a tia colocou aqui só para a gente tá lembrando um pouquinho sobre isso, para não esquecer. Então, primeira conjugação, verbos terminados em ar; segunda conjugação, verbos terminados em er e or; e terceira conjugação, verbos terminados em ir. E a tia colocou aqui uma observação que o verbo por ele é considerado da segunda conjugação. Por quê? Porque no aramaico o verbo por era poer, então entra na segunda conjugação. E o verbo terminado em ur na língua portuguesa não existe, ok? Então, prosseguindo, número do verbo ou números verbais. Então, nós temos singular e plural. Singular se refere a um único ser, plural, mais de um ser. Fácil, não é? Então, agora nós vamos ver que os tempos verbais, ou seja, os tempos do verbo também são três, que são presente, pretérito e futuro. Presente quando a ação ocorre no momento em que se fala. Passado, quando a ação já ocorreu. E futuro, quando a ação ainda irá ocorrer, certo? Então, nós vimos isso aí na aula passada também, só para estar lembrando, né? E os modos verbais? Então, os modos do verbo também são três, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo indica um fato real, um fato certo, um fato que não deixa dúvida. Então, por exemplo, eu brinco. Eu brinco é um fato certo, um fato real, um fato que não deixa dúvida. Subjuntivo, ele traz uma dúvida, uma incerteza. Talvez eu estude a lição. Eu não estou afirmando e nem negando. Eu estou deixando uma dúvida. Pode ser que eu estude. Talvez eu estude, certo? E o imperativo? Ele indica uma ordem ou um pedido. Ande ligeiro, menino. Então, eu dei uma ordem. Então, modo indicativo, o verbo vai indicar uma certeza. Modo subjuntivo, o verbo vai indicar uma dúvida. E o modo imperativo, o verbo vai indicar uma ordem. Ok? Tudo bem até aí? Entenderam? Então, vamos para a atividade? Número 1. Complete o texto com os verbos do quadro. Então, esse textinho aí da Silvia Ortoff, a gente vai usar essas palavrinhas do quadro para completar e dar sentido a esse verbo, ok? Na número 2.
nós vamos reescrever as frases nos tempos indicados. Letra A. Naomi viajará de avião. Nós vamos pegar o verbo e vamos passar ele para o pretérito. Na letra B, nós vamos pegar o verbo e passar para o pretérito. Na letra C, nós vamos passar para o futuro. Na letra D, nós vamos passar para o presente. E na letra E, nós vamos passar para o futuro. Ok? Na número 3, retire das frases abaixo os verbos contidos nelas. Então, letra A, eu pulo o muro para jogar bola. Então, eu vou pegar o verbo ou os verbos que tem nessa frase e vou escrever eles aqui nessa linha. Eu é verbo? Não, tia. O que é verbo? É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, eu não é verbo. Pulo é verbo? É, tia, porque indica uma ação. Então, eu vou colocar ele aqui. E assim por diante, ok? Letra B. Naomi plantou uma roseira e colheu inúmeras flores. Letra C. Eu perdi o anel e fiquei triste. Letra D. Espero que termine seu trabalho logo. Letra E. Mamãe subiu e desceu as escadas. Certo? Então, nós vamos anotar somente os verbos. Ok? Então, número 4. Relacione A para presente, B para pretérito e C para futuro. Então, Naomi levanta cedo. Levanta, está no presente, no pretérito ou no futuro? Então, nós vamos relacionar a primeira coluna, a segunda coluna de acordo com a primeira, colocando a letra para cada tempo indicado. Certinho? Então, beijos, até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar a tia, ok? Tchau!